Bom dia, hoje 29 de maio, sexta-feira, estamos dando início a mais uma reunião matinal, a última reunião do mês de maio. Saiu o PIB aqui no Brasil e veio levemente melhor do que as expectativas. Na comparação trimestral, a queda foi de 0,2%, enquanto uma expectativa de 0,5% de queda. Na comparação anual, a queda foi de 1,6%, a expectativa era de 1,8%. Vale destacar a indústria, que apresentou um PIB de queda de 3% na comparação anual, e houve também um recuo na demanda por famílias e gasto do governo. O que isso é bom? Isso é bom para olhar a inflação. Porque se você tiver um PIB caindo, mas a demanda pelas famílias e o gasto do governo continuar, você tem um problema inflacionário. Você acaba não tendo uma inflação menor lá na frente, mas isso acaba sendo positivo. E lá fora também, acabou saindo aí o PIB dos Estados Unidos. O PIB veio um pouco melhor, a expectativa era de queda de 0,9%, veio queda de 0,7%. Em compensação, o consumo pessoal, a expectativa era de crescimento de 2%, veio 1,8% de crescimento. Então, eu diria ali, basicamente em linha. As bolsas apresentavam quedas lá fora, principalmente na expectativa do PIB nos Estados Unidos, que era o grande evento do dia, e também por conta ainda aí do receio da situação grega. Saiu a produção industrial no Japão, veio acima das expectativas, 1% de alta para uma alta esperada de 0,8%. O petróleo operava em alta mais cedo e o minério em queda. Na agenda ainda hoje nos Estados Unidos, às 10h45, tem o ISM de Chicago de maio e o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan de maio, às 11 horas. Agora eu vou passar aqui para o Danilo Zanini para ele comentar como é que abriu o nosso futuro aqui, dólar e também as oportunidades de investimento. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, o PIB aí vindo aí um pouquinho acima das expectativas. Tudo bem que foi abaixo, mas o mercado aí refletiu bem volátil no início dessa manhã. Como a gente teve a divulgação às 9 horas da manhã, justamente o horário que abre o mercado futuro, a gente teve o índice futuro abrindo com gap de baixa de 0,9%, só para ressaltar que abriu só o contrato cheio, o mini contrato não havia aberto até o momento, e posteriormente que saiu os dados aí, foi um dado bom, foi acima das expectativas e com isso o mercado voltou, tá? O mercado voltou e o índice trabalha agora na região de 0 a 0, sem nenhuma variação percentual no início dessa manhã, por mais que as bolsas mundiais estão trabalhando no campo negativo. Vale ressaltar que o índice Bovespa acumula uma queda acentuada já nas últimas 2 semanas, seria natural que a gente desenvolvesse uma movimentação positiva. Já o dólar abriu neutro, posteriormente à divulgação do PIB americano, o mercado pesou, o dólar chegou a recuar aí na casa de 0,7%, caindo mais de 20 pontos, e depois voltou. Trabalha com leve movimentação de queda até o momento, na casa de 0,2% a 0,3%. A nossa expectativa é que o dólar tende a ceder a esse movimento, graficamente falando, e ter um espaço para uma possível correção ou até mesmo uma movimentação mais lateralizada. No último pregão nós tivemos um dia pouco neutro aí, o índice Bovespa fechou com queda de 0,48% e o dólar futuro uma valorização de 0,67%. Já em relação ao posicionamento dos players, no índice futuro, eles ficaram net compradores em 491 contratos, seguem com o saldo comprador de 79.109 contratos. Já em relação ao dólar, os estrangeiros tiveram uma atuação um pouco mais positiva, eles ficaram net compradores em 31.544 contratos, e seguem com um saldo comprador de 283.996 contratos. Nós estamos vendo aí os estrangeiros voltando a ficarem net compradores por volta de 300 mil contratos. Vale lembrar que eles já ficaram vendedores abaixo de 200 mil contratos. Algumas atualizações de swing trade. Ontem nós finalizamos 2 swing trades que haviam sido abertos, tá? Nós finalizamos uma venda em Petro 4, a gente vendeu o papel a 13,30 e a gente saiu ontem da operação a 12,70, um lucro na operação de 4,5%. E também, com essa possível correção do dólar, a gente finalizou as ações da Suzano, a gente teve uma compra a 15,72, finalizamos a 16,45 também, 4,5%. Só para finalizar, ontem nós iniciamos 2 swing trades, tá pessoal? Nós compramos as ações da Embraer, a compra foi dada a 24,18, temos um alvo da operação em 26,45 e a gente tem uma redução da posição em 24,91 e stop é 23,90. Já em relação à Natura, compramos Natura também a 29,30, alvo a 34,50, redução a 30,15 e o stop a 27,75. Gostaria de desejar a todos uma excelente sexta-feira, bons negócios e até lá. Obrigado, Danilo. Fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net compradores em quase 11 milhões de reais. Eles compraram Fibria, Embraer, Vale 3, BVMF e Lame 4.
Na ponta vendedora, Klabin 11, Vale 5 e Pão de Açúcar. Nas duas pontas, Petro 4, Itaú 4, o GPA 3, Itaúsa e Susb 5. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 9,7 milhões de reais. Na ponta compradora, Vivo, Fibria, Porto Seguro, Itaú e Dufry, né? DAGB 33. Na ponta vendedora, Brasil Foods, Semig 4, Embraer 3. E nas duas pontas, Pão de Açúcar, Cielo e o GPA 3. Agora, para falar de fundamentos, eu convido aqui Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, vou começar com os Minas. Ontem a gente teve uma notícia bem relevante de que a empresa ela pretende realizar aí e diminuir a jornada de trabalho de 3 mil funcionários. Aqui a gente está falando mais da área administrativa. De qualquer forma, eles querem reduzir um dia útil por semana e, obviamente, fazer a redução proporcional no salário. Lembrando que essa medida vem após duas semanas após a Uzi Minas falar que vai desligar 2 alto-fornos e reduzir cerca de 15% da capacidade. Então, isso só reflete um pouco desse cenário macro que o setor vem enfrentando e deve enfrentar ao longo desse ano. A gente continua bem cético com o setor, a gente já vem falando isso há algum tempo, e falando especificamente de Uzi Minas, se a gente olhar a valuation, ela não está negociando a uma barganha, cerca de 10 vezes EV/EBITDA, o múltiplo, para 2015, então um múltiplo relativamente alto com um cenário bem desfavorável. A gente viu aí vendas de automóveis muito fracas aí no começo do ano, piorando em abril, a questão de atividade industrial também, sem contar a parte de imbróglio societário que prejudica aí na condução estratégica da empresa. Então, Uzi Minas faz parte da nossa carteira short, e a gente vai manter aí de novo devido ao valuation que não é uma barganha e um cenário bem difícil pela frente. Passando aqui para a parte de educação, saiu uma nota na coluna do Lauro Jardim, só comentando que o ministro da Educação afirmou que o MEC vai liberar cerca de 1,1 bi de reais para quitar eventuais débitos de FIES. Isso aqui é só sinalização de que talvez o fluxo de pagamento continue normalmente, apesar das regras serem aquelas mesmas, e deve afetar um pouco o capital de giro das empresas abertas, mas que ainda não vai ter o repasse que foi acordado, tá? E só para finalizar aqui, Rumo Logística, a gente tem que na próxima reunião, na próxima AGE, no dia 12 de junho, eles vão discutir sobre o grupamento de ações de 10/1. Então vale ficar ligado nessa discussão dia 12 de junho para agrupamento 10/1 de Rumo. Então por hoje é só, Celso, bom dia a todos. Obrigado, Kim. Falando agora de Petrobras, aí, falando de redução de investimento, né? Tá para ser anunciado o plano de negócio. Praticamente pode ter vazado aí uma redução, né, do novo plano de negócio, 75 bilhões de dólares. Acho que já era esperado isso, né, olhando 5 anos, com esse tipo de redução. Mas mesmo assim a gente segue não recomendando o ativo. Ela teve que dar maiores esclarecimentos sobre sobre o possível IPO, né, da BR Distribuidora, que ontem estava se falando isso, desde quarta-feira ela vai vender no segundo semestre. Ela falou que quando for oportuno ela vai informar. Por enquanto não tem nada. A gente acredita que abra mesmo o capital da BR Distribuidora. A empresa precisa de caixa, senão vai ter um problema sério. Para o setor de real estate, né, acho que vocês viram aí, o Conselho Monetário Nacional resolvendo aí, por conta da falta de recursos da Caixa e Banco do Brasil de financiar imóveis, né, a Caixa tomou uma medida de aumentar, principalmente no mercado secundário, né, imóveis usados, a entrada, nos imóveis novos também, de 10% para 20% a entrada. Isso dificulta, né, a compra do imóvel. E aí o Conselho Monetário Nacional resolveu aumentar o crédito. O que ele fez? Ele reduziu o compulsório de depósitos em poupança em 22,5 bi. Então teria 22,5 bi para financiamento imobiliário. O ponto é que o problema não está no crédito para financiamento imobiliário. O problema está na demanda. Você está tendo uma demanda menor, o índice de confiança do consumidor no low, e continua caindo e vai continuar caindo. O pior ainda não passou. Então não é problema de crédito. Óbvio, isso ajuda, mas não resolve o problema que é na demanda. A confiança do consumidor é um crédito mais caro, então não é isso que vai resolver o problema tem que sim, o país voltar a crescer, o PIB, por exemplo, a parte da indústria caindo 3%, como bem colocou o Ricardo Kim falando aí, férias coletivas não, desculpa, algumas empresas montadoras estão em férias coletivas, mas a Uzi Minas, além de desligar 2 alto-fornos, ela pegou e um dia na semana não se trabalha, quer dizer, redução da carga
o trabalho uma vez por semana. Então é impressionante o que está acontecendo mesmo, desacelerando fortemente. A gente não recomenda nenhuma ação do setor de real estate. Vale a pena ficar de olho aí na bandeira tarifária a ser anunciada no setor elétrico. Pode vir mais uma elevação e aí isso pode impactar em inflação. A gente não recomenda. Quer ter exposição? Vá para ativos como Taesa no setor, né? Transmissão de energia. Taesa, TRPL, até a Alupar também, a Lup 11. Né? E vale o destaque também da nossa mesa de BTC. Falou que a Ambev aumentou bem o short, a demanda, quase 3 milhões de ações ontem, alcançando 126 milhões de ações short. Vale 5 aumentou em 2,6 milhões, já alcançou 5,65 a posição short sobre o free float. É bem alto para o papel, não tem squeeze, nada disso, tá, gente? Só explicando, mas é alta para o papel historicamente. Vale ficar de olho em CCRO3 também, que pode vir a ter um squeeze, não estou dizendo que terá, mas começa a ter uma falta pelo ativo e a demanda short está se elevando. E CSN, a taxa também caiu bem aí nas últimas 2 semanas. Seguem, né, os ativos com maior posição short sobre Free Float, Magazine Luiza, OGX, Usim 4, Usim 5 e Tecnisa. Eu vou ficando por aqui, a gente volta no UFC a partir de 11h35, uma excelente sexta-feira, início de dia a todos. Um grande abraço e até lá.